para todos os públicos. Olá, alunos do segundo e do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Juscelino Neres, aqui do programa Escola em Minha Casa, Projeto de Vida, tá bom? Programa este da Prefeitura Municipal de Rosário, através da Secretaria Municipal de Educação. Olha só, gente, hoje a aula é de português, né? E aí você vai correndo aí buscar o seu livro, a sua caneta e o seu lápis para fazer aí as suas anotações, tá bom? Pega aí também o caderno para você começar aí a fazer as suas anotações, tá bom? Alunos do segundo ano vão abrir o livro, né? O livro APS nas páginas 78 a 80. E os alunos do terceiro ano vão abrir aí também o livro APS nas páginas 61 e 62, tá bom? E acompanhe esta aula de hoje. A aula de hoje nós vamos falar sobre parágrafo e pontuação, frase, né, ordem das palavras, tá bom? Então um assunto bem interessante, bem legal, que você precisa aprender para você seguir em frente com seus estudos. Beleza? Então vamos lá, gente. Eu trouxe aqui para nós, olha só, dois textos, né? O texto 1, que é um texto que a gente usou na aula passada, tá bom? E a gente vai aqui ler novamente esse texto. O corvo e a raposa. Beleza? Olha só. Um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Uma raposa logo quis se apossar do queijo. Chegou perto e começou a elogiar o corvo, dizendo que ele tinha uma voz bela, né? Ou uma bela voz. Ouvindo os elogios, o corvo quis mostrar sua beleza, ou sua bela voz, abriu o bico para cantar e o queijo caiu. A raposa apanhou-o e foi embora rindo, né? Foi embora sorrindo, beleza? É um texto de Antônio Carlos Viana, tá bom? Ele fez essa tradução. Olha só, gente, e no texto 2 é um lenga-lenga. E o que é lenga-lenga, professor? Lenga-lenga são aquelas histórias que a vovó conta, né? Aquelas histórias afiadas que os antepassados contavam, ou até mesmo você gosta de contar essas histórias, tá bom? Olha só, esse lenga-lenga, que é o texto 2, vai falar a casa de seu Damião. Observe a leitura, né? Aqui está a vaca, que pisou no cão, que mordeu o gato, que pegou o rato, que furou o saco de grão de feijão, que estava na casa de seu Damião. Observe que esse texto ele está rimando, né? Ele está em versos, tá bom? Então, gente, dois textos diferentes. O primeiro, vou voltar de novo aqui, ó. Ele não está rimando, mas ele está em parágrafos. Olha só, 1, 2, 3 parágrafos, beleza? Então vamos lá seguindo a nossa aula, né? E para entender agora o que é ponto continuando, ponto final e ponto parágrafo. Professor, o que é ponto continuando? Vou já dizer para vocês. Ponto continuando encerra um período ou dá início a outro dentro do mesmo parágrafo. Olha só, ele encerra um período e dá início a outro dentro do mesmo parágrafo, ou seja, não vai sair do parágrafo. E aí, eu vou já mostrar para vocês. Ponto parágrafo. E o que é o ponto parágrafo? Indica uma mudança de linha e, portanto, de ideia. Ou seja, o texto vai passar para outra linha, beleza? Ponto final. É o último ponto de um texto. Então, esse aqui ficou mais fácil, né? O último ponto do texto se chama ponto final. Ah, professor, quer dizer que lá o pontinho no final do texto é chamado ponto final? É isso mesmo. Observe aqui que eu trouxe de novo o texto. O corvo roubou o pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Olha aqui um pontinho. Que pontinho seria esse? Olha só, gente. Esse pontinho é o ponto continuando. Por quê? Vai continuar no mesmo parágrafo. Olha só. Uma raposa logo quis se apossar do queijo, ponto novamente. E que ponto é esse, professor? Esse ponto é o ponto parágrafo. Observe que dentro deste parágrafo eu tenho o ponto continuando.
tá bom? Agora, o parágrafo encerrou aqui e eu vou mudar para outra linha com letra maiúscula, vou iniciar o novo parágrafo, tá bom? E aí eu venho, chegou perto e começou a elogiar o corvo, vírgula, dizendo que ele tinha uma bela voz. Ponto novamente. Ah, professor, ponto de novo. Então o que aconteceu? Ponto parágrafo, vou iniciar agora o texto, reiniciar o texto agora na outra linha. Observe que eu venho para esta outra linha com letra maiúscula. Entenderam? Então, ponto continuando, ele fica no mesmo parágrafo, tá bom? Ele encerra um período e dá início a outro dentro do mesmo parágrafo. Observe aqui, ó. Ele vai dar início dentro do mesmo parágrafo, que o parágrafo encerra bem aqui. Se encerrou aí e foi para outra linha o texto, se chama parágrafo, porque a partir de agora eu vou iniciar um outro parágrafo com a letra inicial maiúscula. Beleza, gente? Muito bem. Olha só, eu trouxe agora para nós, né, um exercício de fixação 1. Quantos parágrafos o texto 1, que é o texto O Corvo e a Raposa, possui? Quantos parágrafos? Aí tá fácil, né, gente? Porque eu já destaquei aqui, ó. Nós temos um parágrafo, 2 parágrafos e por último eu tenho o último parágrafo, beleza? Então nós temos aí quantos? 3 parágrafos. A outra pergunta: como se chama o ponto que aparece no texto 2, que é o texto A Casa de Seu Damião? Esse texto 2, se nós formos observar, né, a gente vai voltar lá no texto 2, ele tem apenas um ponto no final. Se ele tem um ponto no final, ele é chamado de ponto final. Ponto final é quando você encerra o texto, beleza? Então, o texto aqui que está em verso, gente, tá? Ele tem apenas um ponto lá no final. Se chama ponto final. Entenderam? Beleza? Muito bem. Agora, aqui estão as respostas, tá bom? O texto 1, ele possui 3 parágrafos e o texto 2, ele tem apenas o ponto final. Vamos para essa atividade aqui no quadro, só para a gente ver se a gente entendeu direito, tá bom? Olha só, diz assim aqui, ó. Relacione cada ideia a um dos textos. Que textos são esses? Texto 1, né? Texto 1, que é o que? A fábula, tá bom? E o texto 2, que é o lenga-lenga, que é lá a casa de seu Damião. A fábula é o corvo e a raposa, tá bom? E eu já ensinei para vocês o que é fábula, né, gente? Fábula é um texto que ele vai trazer, né, características. Os animais, eles vão ter características de seres humanos, tá bom? Ele vai falar, ele vai sentir as emoções, ele vai sorrir, ele vai cantar, beleza? Muito bem. Olha só, coloque 1 para indicar a fábula, tá bom? E 2 para indicar a lenga-lenga. Aqui está dizendo assim, texto escrito em versos. Quem estava escrito em versos? Vamos voltar lá? Quem estava escrito em versos? Olha aqui, ó. É o texto 1, está escrito em versos? Não, professor, está escrito em parágrafo, isso mesmo. E o texto 2, está escrito em versos? Sim, porque estão rimando os versos. Olha só, aqui estava a vaca que pisou no cão, que mordeu o gato, que pegou o rato, que furou o saco de grão de feijão. Então a gente percebe que as palavras no final, elas estão rimando, portanto, elas estão em versos. Muito bem, então texto escrito em versos é a fábula ou a lenga-lenga? Ah, professor, eu acho aí que está escrito é a lenga-lenga. Muito bem, então você vai colocar número 2, beleza? Agora, texto com parágrafos. O único texto que a gente viu lá que tem parágrafo é o texto 1, tá bom? O corvo e a raposa. Então, o único texto que tem parágrafo é a fábula, tá certo? Então, qual é o número que eu vou colocar? Ah, professor, número 1. Exatamente, a fábula indica aí o número 1. Agora, texto sem rimas. Qual foi o texto que não teve rima? Foi a fábula ou foi a lenga-lenga? Ah, professor, que não teve rima foi aquele que apresentou 3 parágrafos,
que é o texto 1, que é o texto da fábula, não é isso? Então, qual é a numeração aqui? Texto sem rima, texto 1, tá bom? Texto com rimas, foi o texto 2, porque o texto 2, lá as palavras no final, elas estão rimando com o verso seguinte, tá bom? Elas estão escritas em versos e as palavras finais, elas rimam. Então aqui é texto 2, beleza? Muito bem, gente. Vamos continuar a aula. Agora a gente vai falar aí, né, de frase, ordem das palavras. Vocês já perceberam que as palavras elas precisam ser organizadas para a gente falar ou para a gente escrever, tá bom? Porque se elas não estiverem organizadas, a gente não vai entender, tá bom? Não vai haver diálogo, porque a gente não vai entender o que a outra pessoa está falando ou o que a outra pessoa está escrevendo, ou até nós mesmos, né? Precisamos organizar aí as palavras. Muito bem, frase, ordem das palavras. Leia aqui comigo. Para melhor organizar as frases, para que sejam claras e transmitam o que desejamos, precisamos atentar à ordem das palavras. Ou seja, a gente precisa ficar atento quando a gente for escrever as palavras, a ordem das palavras. Organizar a frase. Primeiro, gente, palavras em ordem para comunicar ideias. Elas têm que estar em ordem. Por exemplo, né? Eu trouxe até aqui o exemplo que eu vou daqui a pouco já mostrar para vocês. Geralmente é iniciada por letra maiúscula. Toda vez que a gente for escrever uma frase, a gente inicia com a letra maiúscula. Geralmente tem sinal de pontuação no final da frase, tá bom? Olha só, frase não organizada. E eu trouxe aqui, ó, brincar o gosta gato. Ó, você entendeu? Acho que não, né? Olha só, brincar o gosta gato. Ficou desorganizada as palavras, não é isso? Então, eu trouxe elas aqui organizada. Frase organizada. O gato gosta de brincar. Agora sim, a gente teve aí, né, uma ótima comunicação e a pessoa entendeu o que a outra está falando ou escrevendo. O gato gosta de brincar, tá bom? E o gatinho está brincando aqui com o velo, tá bom? Olha só, gente. Entendendo melhor a frase, ordem das palavras, releia a fala do mosquito, aquele texto que a gente teve na aula passada, tá bom? Não tenho o mínimo de medo de você. Gostaria de saber para que toda essa força colossal? Ponto de interrogação. Na realidade, sou mais forte que você. Ponto continuando. Se não acredita, vamos lutar para ver? Ponto final, né? Então, quantas frases há nesse trecho? Ou seja, aqui nós temos algumas frases nesse parágrafo aqui, tá certo? Olha só. Não tenho o mínimo de medo, não tenho o mínimo medo de você, ponto. Se deu ponto aí, foi uma frase, né? Encerramos aí uma frase. Gostaria de saber para que toda essa força colossal? Olha só, outro ponto, ponto de interrogação, mais uma frase. Na realidade, sou mais forte que você. Nós temos aí também ponto, mais uma frase aí. Se não acredita, vamos lutar para ver, e aí, ponto final. Então nós temos aí quantas frases? Vamos conferir? 1, 2, 3 e 4. Nós temos aí 4 frases nesse trecho, tá bom? Muito bem. Que sinal de pontuação indica o fim de uma frase? E aí, gente, quando termina a frase, que a gente não escreveu mais, né? No final aí do texto nós temos aí um ponto final, tá bom? Muito bem, olha só. Aqui estão as respostas. Quantas frases há nesse trecho? 4 frases. E o ponto lá no final se chama ponto final, beleza? Entenderam? Muito bem, continuando. Trouxe o exercício de fixação, tá bom?
E aí a gente vai aprender mais sobre essas frases que estão aqui desorganizadas. As palavras a seguir devem formar uma frase. Coloque-as em ordem e descubra as frases. Não se esqueça de pontuar, tá bom? Então nós temos aqui: leão, mosquito o tentou o esmagar. Deu para entender? Não, professor. Por quê? Porque está desorganizadas as palavras. Teia foi aranha, o parar na mosquito dá. Deu para entender? Não, professor. As palavras estão desorganizadas. É isso mesmo. Lição, ou filhos deixa os velhos, queria uma para. Deu para entender? Também não. A força faz união a. Muito bem, agora nós vamos organizar essas frases, tá bom? Essas palavras, desculpa, para formar aí uma frase bem clara. Sabendo que toda frase ela vai iniciar com a letra maiúscula, então a gente vai logo percebendo que a letra maiúscula é aqui, ó, o O, tá bom? Então vai ficar como? Daqui a pouquinho a gente vai ver. O que acontece com as frases quando as palavras estão desorganizadas? Não há entendimento, não há clareza, né? Não passa a ideia fica, né, não comunicável, tá bom? Olha só, o que você observou para colocar as frases em ordem? Ah, que elas ficaram organizadas, não é isso? Bem elaboradas, tá bom? Olha só, como ficou aqui, ó? O leão mosquito tentou esmagar. O leão tentou esmagar o mosquito. Agora você entendeu. Ponto. Teia foi aranha, o parar na mosquito dá. Desorganizada. Frase organizada. O mosquito foi parar na teia da aranha. Lição, os filhos deixar os velhos, queria uma para. Olha como ficou. Vou pegar a letra maiúscula que vai estar iniciando aqui, ó. O velho queria deixar uma lição para os filhos. Força faz união a. A letra maiúscula aqui é A. A união faz a força, beleza? Muito bem. Olha só, o que acontece com as frases quando as palavras estão desorganizadas? O que você observou para colocar as frases em ordem? Muito bem. Fica o quê? Quando elas estão desorganizadas, fica difícil de entendê-las. Elas não apresentam sentido, né? Ficam desorganizadas, né? Sem sentido. O que você observou para colocar as frases em ordem? O sentido das palavras, agora deu sentido, né? A ordem das ideias e a letra maiúscula no início, tá bom? Com que as frases devem iniciar, beleza? Muito bem, gente. Olha só, agenda para os alunos do 2º e 3º ano. Olha só, livro APS, atividades 3 e 4, isso para os alunos do 2º ano. Livro APS, atividades 3 e 4, página 78 e 79. Atividades 1 e 2 na página 80. Alunos do 3º ano. Livro APS, atividades 1, 2 e 3, página 61. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje e que Deus abençoe vocês e a sua família. Não esqueça de assistir este vídeo no YouTube, no canal da CEMED de Rosário, tá bom? Um abraço e até mais!